Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta de por que estamos tão exaustos, né? E antes de responder essa pergunta, eu gostaria que você fizesse uma experiência, né? Abra o jornal, entre em um site de notícia, veja os filmes que são o maior sucesso. Qual é a sensação que você tem? Quando você termina essa dieta de informação, você está com mais ou menos energia. Agora olhe para o seu trabalho. Nos exigem produtividade, alta performance, nos exigem bater as metas. Mas quando toda essa experiência acabada, em que nós trabalhamos bem, atingimos as metas e fomos produtivos, qual é a sensação que a gente tem? Sensação de realização ou de esgotamento? E por que essa sensação é sempre de algo que não está indo muito bem? Eu sou o Flávio Rodrigues, sou psicanalista, e vamos falar sobre se queremos paz, por que vivemos como se estivéssemos em uma guerra? Por que essa sensação? E as notícias, elas são desanimadoras. Mas não porque o mundo está errado e está tudo errado e todas as coisas que acontecem no mundo estão erradas. Mas é porque é noticiado apenas aquilo que é dor, aquilo que faz sofrer, né? Aquilo que gera a curiosidade, o estado de alerta, né? E não porque as coisas não estão funcionando tão bem assim. Se você olhar para a sua vida hoje, faça a avaliação do seu dia a dia e veja se as coisas estão indo tão mal assim ou se realmente é apenas uma sensação. Às vezes as coisas não estão indo bem, mas mesmo no enfrentamento diário, veja se as coisas que são noticiadas acontecem no seu cotidiano todos os dias, as tragédias, todo o mal, as guerras, né? Pelo menos ainda no Brasil não estamos em guerra, né? E pelo menos ainda temos um ar de normalidade e temos uma normalidade. Estamos trabalhando, estamos conseguindo produzir e de certa forma as coisas estão indo bem, né? Mas aí a gente pode pensar assim, mas bem para quem, meu amigo? Algumas pessoas não estão indo bem, outras estão. Mas de modo geral, existe uma chance de mudança, né? Mesmo que para isso a gente precise de um ambiente social. Mas não é esse o ponto principal, né? Nós vamos pensar a política, vamos pensar a partir do ponto de vista de que existe um cotidiano em que ele é afetado pelas respostas políticas que os nossos deputados, né, aquelas pessoas a quem a gente deu a nossa representatividade, dão como resposta ao mundo real, né? E o que vemos são pessoas desestruturadas, pessoas que buscam o melhor para si e abandonam os demais. Nos jornais, na mídia, nos espaços que a gente vai, o que circula é um misto de apreensão e de estado de alerta. As pessoas vivem em estado de alerta permanente e esse viés negativo nos trouxe até aqui. O viés negativo, ele faz com que a gente possa sobreviver, mas o mesmo viés negativo também nos leva ao adoecimento. Esse estado de alerta permanente, o Erich Fromm vai chamar de um tipo de violência, né? No caso da TV, jornais são violências recreativas, porque mesmo sendo algo informativo, estamos ali olhando para que a gente possa nos distrair por algum momento. E isso seria uma distração movido por uma violência recreativa. Erich Fromm vai falar
que se trata de um tipo de agressão. Mas o que é a agressão e o que é o comportamento agressivo? Dentro de toda essa dinâmica social e dentro de toda essa dinâmica informativa, a gente precisa pensar sobre o que é essa agressão que a gente vive durante todo o dia e por que esse estado de alerta nos contamina e por que estamos sofrendo, mesmo em muitos casos, tá? Na grande maioria dos casos, quando a gente não tem um objeto significativo de sofrimento. Embora, né, não podemos esquecer que existem pessoas em sofrimento, seja na miserabilidade, falta de acesso, infraestrutura, problemas de saúde. A gente tem esse caldo. Isso é real, isso está acontecendo. Mas a sensação é de que existe um desmoronamento, em que nada está no lugar, né? Como se vivêssemos em uma guerra, né? Então, diferente do que está acontecendo na faixa de Gaza, diferente do que aconteceu na Síria, né, em que esses países foram desolados, no Brasil não aconteceu isso. E existe uma guerra civil no Brasil, é claro que existe, né, em que quem mais mata no Brasil não é o assaltante, e sim aqueles que deveriam nos proteger, que é a polícia, né? E as pessoas que mais morrem no Brasil são as pessoas negras. Então existe uma violência, né? Mas essa violência ela é impactante por causa que ela é recreativa. Ela está no jornal, ela está naquele programa de TV em que existe um sensacionalismo sobre aquela violência. Então o Erich Fromm vai falar que se trata sim de uma violência recreativa. Mas motivada pelo quê? E fomentando o quê? Né? Nessa nova série vamos entender que essa exaustão ela não é apenas falta de férias, né? Ela é um resultado de um conflito entre a natureza biológica, né, que é o estado de alerta, esse estado de medo em que vivemos todos os dias, né, e a sociedade que construímos, né. E vamos mergulhar numa das obras mais densas de Erich Fromm, que é Anatomia da Destrutividade Humana. É um segundo livro, né, em que o primeiro livro é O Coração do Homem. Se ali no Coração do Homem a gente vai ver como que se constitui as orientações necrofílica e narcisista, e como que se dá esse ambiente de simbiose incestuosa, na Anatomia da Destrutividade a gente vai entender o que é o comportamento agressivo. Fromm vai de uma psicanálise social para investigar mesmo a biologia, né, e traz vários conhecimentos para dentro desse livro. Muitos conhecem o Erich Fromm pelo Medo à Liberdade, psicanálise da sociedade contemporânea, né, e a análise do homem, né. Ele ficou conhecido como um psicanalista social, mas como Roger Free fala, ele sempre foi um psicanalista clínico, né? E a partir da clínica, Fromm vai olhar para esse ambiente social e como as coisas estão se estruturando a partir de um indivíduo e dentro de uma sociedade. Fromm iniciou a sua pesquisa para essa série de livros que ele escreveu, que inicia lá em Coração de Homem e termina lá em Ter ou Ser, né? Pensando em escrever algo sobre a clínica, né? O que ele queria era um investimento para que ele pudesse escrever uma série sobre a clínica, mas ele acaba escrevendo O Coração do Homem e a Anatomia da Destrutividade Humana, e depois Ter ou Ser. Ali ele fez algo que até então a psicanálise ainda não tinha feito, né? Ele se aventurou na neurofisiologia,
na psicologia, na etologia ou na psicologia animal, na paleontologia, na antropologia, e ele queria ir além do que ele já vinha estudando e daquilo que ele já vinha escrito ao longo de seus 30 anos, né, de escritor. Ele antecipa a psicanálise, o encontro entre a psicanálise e as neurociências, quando ele vai estudar neurociência para entender o que está acontecendo, né? Fromm estava muito à frente do seu tempo, né? Em um livro que é pouco conhecido, A Sobrevivência da Humanidade, ele já antecipa algumas coisas que vai acontecer na geopolítica, em que a preocupação maior daquela época era com a Rússia, mas ele dizia que a China poderia se tornar uma grande potência, né? Mas fora do ambiente da psicanálise social, ele faz uma leitura sobre a questão sociobiológica, né? Fromm, nos anos 60 e 70, ele já tinha uma preocupação de entender as neurociências, né, que depois as neurociências ganhariam o espaço público nos anos 90 e 2000. Né? E ele entendeu que a nossa agressividade ela não é um instinto único, mas ela é algo complexo, né? Que não é só uma forma de violência. Né? Ela também, a agressividade também está lá para nos proteger. A abordagem sociobiológica de Erich Fromm diz que o nosso caráter resulta de uma tentativa de resolver um problema existencial. E qual seria esse problema existencial? Né? É a nossa fragilidade, né? Como eu venho comentando com vocês, a nossa fragilidade diante da natureza. Né? E o resultado dessa pergunta é essa intersecção entre a nossa necessidade de sobrevivência biológica e as exigências da sociedade. Né? Se o sistema exige que você funcione como uma máquina, né, nos transformando em objeto, a necrofilia, né, um objeto não vivo, um objeto morto, né, a biologia ela tende a adoecer. Então a nossa parte biofílica, né, aquilo que é para crescer, o nosso amor à vida, ele vai acabar sendo destruído. Né? Então a destrutividade nasce desse mecanismo de desencontro entre aquilo que eu poderia ser, como está lá no livro Análise do Homem, e aquilo que eu estou sendo determinado pelo meu ambiente social. Né? E quando a gente olha os jornais e quando a gente olha tudo o que acontece no mundo inteiro, a gente começa a acreditar que vai acontecer de uma hora para outra com a gente. Né? Então, assim, o que a gente pode prever nessa relação entre o nosso psiquismo e a nossa biologia é que existe uma sobrecarga de informação negativa que aflora o nosso viés de negatividade, em que a gente sim vai ficar em estado de alerta e não seria normal não ficar em estado de alerta, já que o que se consome são notícias de que o mundo vai acabar a qualquer momento, e pessoas como Donald Trump nos deixam a todo momento em estado de alerta. Né? Então, essa nova série que traz o livro Anatomia da Destrutividade Humana, nós vamos analisar a anatomia dessa agressividade e vamos diferenciar a agressão defensiva, que serve para a vida, da crueldade maligna, né? Da violência, né? Que é tipicamente humana. Né? E o mais importante, vamos trazer isso para a clínica e observando o nosso cotidiano e como que a gente vai sofrendo
todo esse excesso de informação, que num momento de hiperconectividade a gente tem excesso de informação, onde a gente está conectado instantaneamente com o que está acontecendo na Palestina, que ainda está acontecendo, né? Embora parece que não, mas está acontecendo ainda, e que está acontecendo na Síria, né? E que está acontecendo em todos esses lugares onde o humano acabou de uma forma extremamente violenta, destruindo aquilo que foi construindo ao longo de muitos anos. Mas a nossa pergunta inicial seria como essas orientações de caráter aparecem na nossa relação, né, com as nossas chefias, né, com o nosso senso de realidade e com o nosso próprio corpo, com a nossa própria biologia. O que a gente tem feito com a nossa biologia, né? Entender como funciona a agressividade vai nos ajudar a entender a diferença entre o que é um comportamento, que seria uma resposta, e o que é uma emoção, que seria uma leitura, né? Como no entrelaçamento entre comportamento e emoção surge a nossa conduta, surge a nossa orientação, né? Como que a gente conduz esse comportamento, que é uma resposta, e essa leitura, que é a emoção, né? A gente vai compreender como a nossa destrutividade é a única forma também de preservar a nossa criatividade, né? E se a gente se sente exausto, né? Se a gente se sente exausto, talvez não seja a falta de competência, mas um excesso de desumanização, né? No nosso dia a dia. Então, assim, entender como que a destrutividade, né, preserva a criatividade é uma forma de entender que coisas vão, de certa forma, definhar e terminar, né, como nós vamos, e que vão surgir novas coisas. Mas quando a gente força o próprio comportamento agressivo para um estado de violência crônica, né, essa destrutividade ela não traz a criatividade, ela traz a morte e traz a finitude, né, que era uma preocupação muito grande de Erich Fromm com o armamento, a corrida de armamento nuclear, né? Então a gente vai compreender um pouco melhor como que se estrutura o humano, né? E eu espero vocês nos próximos vídeos para que a gente possa discutir melhor a agressividade, né, no nosso dia a dia, aprendendo a verificar a anatomia da destrutividade. Um abraço e eu espero vocês nos próximos vídeos.